Sabe uma coisa curiosa? As verdades mais importantes, elas raramente são simples. Muitas vezes, elas estão ali, escondidas nas contradições do nosso dia a dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, olha só essa pérola do Reddit. É uma situação clássica de entrevista de emprego, né? O entrevistador está esperando aquela resposta super elaborada sobre a missão da empresa, mas a resposta honesta, ela é direta e simples. É nesse espaço, sabe? Entre o que é dito e o que se quer dizer que as coisas começam a ficar interessantes. Pois é, essa pequena dança social na entrevista é um exemplo perfeito. É um tipo de jogo onde as regras não ditas importam mais do que as palavras. O que é falado e o que é real são duas coisas bem diferentes. E se, em vez de tentar fugir dessas tensões, a gente as usasse como um mapa? Uma forma de olhar para além da superfície e entender o que realmente está em jogo. Essa é a grande questão que a gente vai investigar. Agora, a gente mergulha no nosso mundo digital, que é um terreno super fértil para contradições. E a primeira que a gente vai desmontar é aquela famosa ideia da bolha de filtros. Essa é aquela história que todo mundo já ouviu, né? Popularizada pelo Eli Pariser, a ideia de que os algoritmos nos trancam numa câmara de eco, protegendo a gente de qualquer visão contrária. E assim, na superfície parece fazer todo sentido, não é mesmo? Só que é bem aqui que a história começa a ficar um pouco mais complicada. Porque quando os pesquisadores foram investigar a fundo, a realidade que eles encontraram era bem mais complexa. E o que é fascinante aqui é o contraste. A teoria diz isolamento. A pesquisa mostra exposição a uma diversidade enorme de opiniões. A teoria diz passividade, a pesquisa mostra pessoas buscando ativamente o debate. A realidade parece ser o oposto do que a gente imaginava. Então, o ponto-chave é esse, olha só. A contradição não é que a gente não vê ideias diferentes. A questão é como nós reagimos quando as vemos. A culpa não é exatamente do algoritmo nos escondendo do mundo. É mais sobre a nossa própria natureza humana quando a gente encara algo que nos desafia. Sabe, essa ideia de que a nossa reação importa mais que o sistema, isso nos leva para uma outra contradição ainda mais profunda e que acontece dentro da nossa própria mente, a tensão entre mentir e dizer a verdade. A gente tende a pensar de um jeito bem simples, né? Mentira é difícil, falar a verdade é fácil. É a base de quase todo detector de mentiras. Mas como a gente já está vendo, a realidade adora contrariar o que é simples. E aqui a contradição fica muito clara. Olha só, tanto quem mente quanto quem fala a verdade precisam suprimir informações. O mentiroso esconde a verdade, claro, mas quem diz a verdade precisa filtrar um monte de detalhes irrelevantes para ser convincente. Os dois estão gerenciando a impressão que causam. A linha entre o esforço mental de um e de outro é muito mais fina do que a gente imagina. Agora, vamos pegar essa ideia e levar para uma área onde o jogo é bem mais pesado. A política. Um lugar onde as contradições não são só comuns. Elas têm um impacto gigantesco na vida de todo mundo. Aqui a gente tem aquela contradição clássica. De um lado, a necessidade de transparência. Afinal, a população precisa saber o que está sendo feito em seu nome. Do outro, a necessidade de sigilo para proteger a noção. Os dois lados têm argumentos válidos, e eles estão em conflito direto. Não tem uma resposta fácil aqui de jeito nenhum. Isso nos leva a um paradoxo muito interessante na política. A gente exige honestidade dos nossos líderes. Só que o exemplo de Jimmy Carter é perfeito para isso. A honestidade radical dele, sem filtros, em entrevistas onde ele admitia pensamentos complexos e até falhas, foi vista como fraqueza e virou uma desvantagem política enorme. A verdade pura, pelo visto, nem sempre é o que o sistema político recompensa. Agora vamos mais fundo ainda. Vamos para a própria definição de conhecimento. Durante séculos, a filosofia se baseou nessa fórmula de 3 partes. Para saber algo, é preciso acreditar, aquilo precisa ser verdade e tem que ter uma boa razão para isso. Parece uma fórmula perfeita, né? Só que aí veio um filósofo, Edmund Gettier, e propôs uns cenários que bagunçaram tudo, como esse do celeiro falso. Imagina a cena. Uma pessoa vê o único celeiro real no meio de dezenas de fachadas falsas. Ela acredita que é um celeiro, é verdade que é um celeiro e ela está vendo com os próprios olhos. Só que foi pura sorte. A maioria das pessoas diria que ela não sabe de verdade. Essa simples contradição abalou os fundamentos da filosofia, mostrando que até a nossa ideia do que significa saber alguma coisa é mais frágil do que parece. Ok, a gente viu um monte de contradições. E aí, o que se faz com isso tudo? A ideia não é ficar paralisado, mas sim ter as ferramentas certas para pensar de um jeito mais crítico. Essa lista aqui, que foi criada para ajudar a identificar notícias falsas,
Na verdade, ela é um guia fantástico para analisar qualquer tipo de informação. É um método para a gente desacelerar, olhar além da superfície e encontrar a tensão, a nuance, a contradição que revela a história completa. E o passo 6, revisar os próprios vieses, talvez seja o mais difícil e o mais importante de todos. Então, a grande sacada é essa. A habilidade mais crucial no mundo de hoje talvez não seja encontrar a resposta certa, é conseguir segurar a tensão de duas ideias opostas que, de alguma forma, podem ser verdades ao mesmo tempo. É nesse desconforto que a verdadeira compreensão aparece. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pense em algo que parece ser uma verdade absoluta, sobre trabalho, relacionamentos, a sociedade em geral. Onde será que pode estar a contradição escondida por trás dessa certeza? Procurar por ela é o primeiro passo para uma compreensão muito mais rica do mundo. Valeu!